Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e essa não é qualquer consulta não. Nesse primeiro dia de janeiro, eu gostaria de aproveitar e te desejar um feliz ano novo, é claro, e te lembrar, gente, esse ano chega como uma página completamente em branco, repleta de novas escolhas, oportunidades, cuidados que você precisa ter a partir de então, que você pode ali mudar, ressignificar, enfim. Essa é uma página em branco prontinha para você construir novas histórias. Desejo a você um feliz ano novo e esse primeiro dia aí de janeiro de consulta ao doutor, a gente faz aí um cálculo diferenciado, porque para quem já está acostumado, é claro, a acompanhar aqui esse programa, sabe que o dia que a gente fala de saúde mental é às segundas-feiras. Mas hoje se faz necessário, se faz urgente. Afinal de contas, para muitas pessoas, essa daqui é uma data onde bate ali um pouquinho de culpa, um peso ali por ter exagerado, por ter comido demais, por ter feito, infelizmente, más escolhas, mas não é um momento, é claro, para você se culpar, não. É um momento para que a gente possa trazer aqui um bate-papo necessário para que você, com a informação certa, você consiga recalcular aí a sua rota da forma mais tranquila, com leveza, porque é sobre isso, não é verdade? Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.ritv.com.br, como eu sempre falo por aqui. Encaminhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo, manda pra gente a sua dúvida, traz o seu relato, conta pra gente o que está passando, o que tanto te angustia, o que foi que você fez nesses dias de festa, o que foi que você comeu, que você não deveria, enfim, que a gente vai trazer aqui a orientação ideal, gente, porque não é sobre se arrepender do que foi, é sobre construir, é claro, novos passos. Fazer melhores escolhas a partir de então, combinado? Temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, aonde? No nosso Instagram, que é @consultaodoutor.ritv. Por lá você participa não só da enquete, como também pode, é claro, encaminhar a sua dúvida, trazer aqui o seu relato, combinado? Diretor João Capellini, excelente tarde para você, um feliz ano novo para você também. Vamos juntos, então, para mais um ano de consulta ao doutor. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que nós queremos saber de você. Você tem fome emocional? Qual divertidamente te representa? Alegria faz você celebrar com comida. Tristeza faz você buscar ali comida que traga conforto. Ansiedade, beliscar sem nem perceber, passa ali o dia inteiro comendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Medo faz perder completamente o apetite. Quem é você? Clica lá na alternativa que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu me reconheci em algumas. Tenho certeza que você também vai escolher o seu divertidamente, algo que te represente, não é verdade? Vamos então conhecer, gente, quem são as convidadas que estão aqui para compartilhar com a gente todo o conhecimento. Na tela. A gente começa com a Joyce Lima, gente. Joyce Lima é psicóloga especialista em transtornos alimentares. Seu trabalho é voltado para pessoas com obesidade que desenvolveram uma relação emocional com a comida. Ela foca na pessoa por trás do comportamento alimentar, ajudando seus pacientes a compreenderem por que a comida se tornou um refúgio. Seu maior desafio é combater a ideia de que falta de força de vontade é o problema, mostrando que a questão envolve ciclos emocionais e pode sim ser transformada de forma leve e sem culpa. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre Mariane Quimelo, nutricionista. Atua na área há 5 anos e escolheu a profissão por querer entender por que tantas pessoas sabem como gostariam de comer, mas não conseguem colocar isso em prática. Olha que interessante. Acontece com você? Eu me identifiquei só nessa frase, gente. Utiliza o aconselhamento nutricional para ajudar seus pacientes a recuperarem autonomia na alimentação. Lida com o desafio de desmistificar crenças da cultura da dieta e ampliar a compreensão sobre o que realmente significa ter uma alimentação e um corpo saudável. Então sejam muito bem-vindas. Antes de mais nada, feliz ano novo!
Feliz ano novo. Para você Obrigada. também. É um prazer estar aqui, Dani. A gente que agradece por esse bate-papo, gente, que é tão necessário. Eu gostaria de começar entendendo, gente, por que as emoções costumam ficar tão intensas nessa fase do ano, né? A gente já vem desde um dezembro marcado pela dezembrite, não é verdade? Mas é muito clássico, não é? Que as emoções meio que tomam conta da gente e aí acabam, infelizmente, refletindo na alimentação. Mas vamos entender um pouco mais com relação a essas emoções. Por que, Joyce? Pois é, as emoções, elas nos pegam de uma forma assim muito inesperada, porém, a gente sabe que com o começo do ano, a gente tem metas, a gente tem uma pressão de fazer diferente e por isso essas emoções elas ficam exacerbadas, mas não é impossível controlá-las. A gente ainda pode falar sobre isso melhor. É isso que a gente vai aprender hoje, gente, a controlar essas nossas emoções. E de que forma que essas emoções, por que elas acabam sendo canalizadas para a alimentação? Eu gosto de falar sempre que a gente cria uma relação com a comida, né? Que todo comer é emocional. Desde que a gente mama no peito da nossa mãe, a nossa primeira refeição, É verdade. a gente não está recebendo só nutriente, a gente está recebendo afeto, acolhimento. Muitos estudos mostram, né, o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão, em crianças que não foram amamentadas no peito. Olha só que Então, interessante. todo comer é emocional. Não tem como a gente dividir uma coisa da outra. A questão é quando a emoção e a comida começam a englobar uma parte maior do que ela deveria, né? Então, nessas expectativas, em comemorar alguma coisa, em achar que precisa de um consolo a partir da comida. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a depender, às vezes, da alimentação de uma maneira nem sempre saudável. O que é, Joyce, o comer emocional? E olha só, gente, João Capellini já compondo aqui o nosso bate-papo, trazendo aí essa personagem já, olha o olhar dela, essa culpa, você se identifica, você que está nos assistindo, com essa expressão da nossa personagem? Eu confesso para você que eu tive um pouquinho disso. Tiveram alguns momentos em que eu saí um pouquinho da rota e aí acordei assim pensando, poxa, no dia seguinte, obviamente, né? Deveria ter feito isso. Aí eu podia ter pegado um pouquinho mais leve, mas a gente vai saber aqui orientações com as nossas convidadas daqui a pouquinho do que a gente pode fazer. Não deixa, claro, de trazer para a gente a sua dúvida, o seu relato, 0 operadora 11 3337 5886. Joyce, vamos lá. Fala pra gente o que é esse comer emocional. Eu gosto de falar que tem duas formas da gente entender a fome. A fome fisiológica, que dá sinais no corpo, e a fome emocional, que a gente fala de vontade. Então, quando a gente sente vontade, a gente precisa entender que não é necessário a ingestão de alimentos, né? Então, dá para fazer essa separação de o que é fome real do que é fome emocional. Porque o nosso corpo, muitas vezes, ele pede por determinados alimentos, nutrientes, mas é tão difícil a gente identificar, eu estou com fome de fato ou preciso comer tal coisa. E geralmente não é o doce que é o que a gente acaba escolhendo, que o nosso corpo está pedindo, não é? Exatamente. Quando a gente fala já dessa dificuldade com a alimentação, entre restrição e excessos, a gente já está falando de uma pessoa que geralmente tem uma rotina mais caótica na alimentação. Tá. Então, é uma pessoa que tem muita culpa, costuma a pular refeições, a tentar ficar o máximo de tempo em jejum. E isso acaba fazendo com que o corpo dela, e um parênteses aqui, são pessoas que já fizeram muitas dietas e que estão acostumadas a fazer dietas restritivas e a lutar contra a fome. Então, essas pessoas, elas se acostumam no estado de... É um corpo que fica num estado de fome constante, né? E aí é difícil você entender o que é emocional, o que é vontade. Para a gente entender e diferenciar isso, a primeira coisa é parar de restringir. Então, conseguir estruturar a sua alimentação, café da manhã, que muita gente costuma pular, né? E aí que vem, nossa, meu problema é à noite. Muitos pacientes chegam assim, né, pra mim, meu problema é à noite, de manhã, olha, nem tomo café da manhã. E eu falo, mas será que não é por isso?
Será que aquela fome grande de noite não veio porque de manhã não faltou? Não foi ela que serviu como um gatilho para isso? Exatamente. E olha só, a gente tem muito, às vezes, um hábito de comer para compensar. E tem diversas emoções que estão ligadas a isso, não é? Por exemplo, a ansiedade, a tristeza. Queria entender um pouco mais sobre isso. A gente fala sobre, por exemplo, você está triste, come. Você está ansiosa, você come. Você está feliz, come. Foi até a enquete ali que vocês colocaram, né? E nesse ponto, a gente precisa fazer uma separação daquilo que realmente a gente está sentindo e eu não sou obrigada, né, a compensar as minhas emoções através da comida. E a gente fala muito de regular as emoções através da comida. Só que a comida não é a única forma de regular as emoções. A gente pode colocar, e eu gosto de falar para os meus pacientes, fazer aí uma lista de tarefas que ele pode fazer no lugar de comer. Então, sei lá, passear com o cachorro na rua, olha que legal. Tomar um banho fome, quente. Eu vou passear com o cachorro. Exatamente. Então, não é para ficar preso, né, nessa ingestão de comida para regular as emoções. Que fenômeno é esse que traz a culpa pra gente? Geralmente quando a gente vive momentos como esse de profunda alegria, onde a gente se permite demais, e por que logo em seguida a culpa bate? Talvez a gente esteja falando de uma compulsão alimentar e até falando de uma forma mais profunda do transtorno de compulsão alimentar, né? Que é um ciclo que é alimentado. Então você tem a ingestão, você tem o excesso, né? E logo em seguida você tem culpa, vergonha, vem essas emoções que alimentam o ciclo de compulsão alimentar. Pode ser que a gente esteja falando dessa questão do próprio transtorno. Agora, compulsão alimentar também pode ser algo episódico, né? Não necessariamente se caracterizar por um transtorno, por assim dizer. Muito se fala sobre essa questão que a Joyce estava trazendo aqui para a gente no bate-papo, que é um exagero que vem seguido da culpa, vem a compulsão e, na sequência, a restrição. Queria entender quantas das suas pacientes ou até dos seus pacientes batem no seu consultório depois de tentar diversas dietas extremamente restritivas e aí, sem sucesso, acabam ficando nesse ciclo e falam assim, não, eu preciso da ajuda profissional, porque a partir de agora eu não sei como lidar comigo mesmo. Exatamente isso. São pacientes que já fizeram de tudo, né? Os pacientes que chegam no meu consultório, olha, já fiz dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo, nada funcionou. E eu tô aqui como último recurso, né? Porque eu não consigo me controlar. Quanto mais eu tento controlar a alimentação, mais eu acabo tendo esse descontrole. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então vamos lá, Marcelo Duarte, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Marcelo, feliz ano novo para você, seja muito bem-vindo à sua primeira consulta do ano. Como dá para diferenciar fome real de ansiedade? Porque às vezes eu sei que eu não estou com fome, mas eu como mesmo assim, Marcelo, aí representando acho que muita gente, não é verdade? Como diferenciar essa fome? É bem complicado porque as duas trazem uma urgência, né? Tanto a vontade emocional quanto a fome, quanto mais fome, a pessoa ela tem uma urgência. Se o telespectador, ele não sabe que não está com fome, se essa vontade é urgente e precisa ser agora, e ela costuma, a vontade emocional, me corrija se eu estiver errada, Joyce, mas a vontade emocional ela não costuma ser muito específica. Por exemplo, como uma vontade específica, uma vontade social, quero o bolo de abacaxi da minha avó. Vontade emocional, eu quero uma coisa gostosa, eu preciso, e é uma coisa muito urgente. Se ele sabe que não está com fome, está sentindo essa urgência, provavelmente é isso, né? Não sei, Joyce. Tem baixa seletividade, né? Quando é uma fome física. E a fome emocional, ela é mais urgente até, porque a fome física, ela vem de forma gradual, né? Você consegue esperar, você consegue perceber, bom, que sinais que está tendo aqui? Eu tô tonta, eu tô com a barriga roncando, eu tô enjoada. Agora, a fome emocional, né, no caso que ele fez a pergunta da ansiedade, ela é como se ela não pudesse esperar. E ela não passa, né? E ela não passa. A fome você come e passa.
A vontade emocional, você come e não passa. E eu acho que tem também o de identificar comportamentos, né, Marcela? Se questionar. Quando foi a última vez que eu comi? Eu já tô com fome de novo? Se duvide, né? Se coloque em xeque. Se observe, porque eu acho que isso daí traz também um direcionamento. E aí vai colocando também como estratégia, de repente, um horário, né? Vou comer de tantas em tantas horas. E aí você vai conseguindo meio que ajustar tudo isso e entender. Eu acho que se perguntar também, né? O que está me fazendo comer? Eu estou nervoso, estou ansioso? Tem alguma coisa acontecendo comigo? Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Agora quem participa é a Maria de Fátima, aqui de São Paulo. Boa tarde para você também. Feliz ano novo, viu, Maria? Tem alguma técnica rápida, olha que interessante, para evitar que esses impulsos de comer algo só porque bateu uma vontade repentina? Então, aí, o que a gente pode trazer de orientação para driblar aí essa fome repentina? A orientação, ela vem um pouquinho de forma preventiva, né? Então, nunca pular refeições, sempre ter os horários de comer certinho. Agora, apareceu uma vontade. Primeiro, ou a vontade é porque um alimento está disponível, então pode ser uma vontade social, que aparece sempre quando a gente tem um estímulo externo. Cheguei num coffee break, tem muitas coisas que eu nem estava pensando, mas que foram oferecidas. Então me veio essa vontade. Parar e avaliar se realmente eu estou com vontade de saborear aquele alimento ou é alguma emoção gritando. Porque nós também temos vontades, além da fome, de sentir uma comida gostosa. Às vezes a gente não está com fome, mas a gente está com vontade de comer uma coisa específica. Então, parar nesse momento do impulso e entender qual que é o nível da fome, se tem fome, qual é o impulso, é emocional, é uma vontade, vale a pena. Então, acho que é esse parar, né? A gente também costuma fazer uma escala, né? De 0 a 10, sendo 0 pouquíssimo e 10 muito, o quanto a gente está com fome, e de 0 a 10 o quanto a gente está com vontade de comer. Nomear essas emoções e fazer essa escala, por exemplo, é muito importante para a gente conseguir ter noção, né, do momento presente, o que está acontecendo ali. Acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, inclusive para essas situações, né? A gente acabar se conhecendo para, então, tomar as melhores decisões. É muito interessante essa parte, Dani e Joyce. Eu atendi uma paciente esses dias e ela falou, nossa, entre uma consulta e outra eu comi muito mais doce, E aí eu fui vendo o comportamento dela e eu falei, tá, mas dessas vezes que você comeu, quantas vezes você realmente estava com vontade de comer o doce? Ela falou, ai, uns 3%. Então, às vezes você come porque acha e às vezes você nem tá com vontade também. Olha só, é a gente ali se sabotando o tempo todo. Maria, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida, esse seu relato. Eu vou agora aproveitar para tirar uma informação aqui da nossa Nutri, porque muito se fala assim, quando você está com vontade de comer uma determinada coisa, é melhor que você vá lá e coma aquele bolo de chocolate, porque senão você vai acabar comendo diversas outras só porque você não comeu aquele bolo. E muitas vezes você poderia ter resolvido ali e acaba, em termos calóricos, comendo muito mais. É verdade, Nutri? É verdade, super. Porque nós também temos a necessidade, além de nutrientes, nós temos necessidades específicas sensoriais. Mesmo que seja um doce. Mesmo que seja um doce. Então, às vezes, o prazer de uma pessoa que come um doce ou um doce diferente, cada um vai ter o seu prazer numa alimentação, num alimento diferente. Então, se você está com vontade de comer, igual eu falei mais cedo, o bolo de coco da sua avó, de abacaxi e coco da sua avó, não faz sentido você pegar uma banana e comer porque a vontade não vai passar. Né? Porque não é fome. Se fosse fome, a banana saciaria. E seria melhor a banana do que o bolo, né? Porque nutricionalmente... Agora, se a vontade é de bolo, vontade específica não é igual à vontade emocional que nunca sacia. A vontade específica, ela passa. Então, você come 1, 2 pedaços, mas aí vem uma dica interessante. Sempre quando vier essas vontades, é interessante você pegar esses alimentos em porções unitárias. Porque se você falar, poxa, quero
um bolo de coco e abacaxi. E aí você prepara na sua casa uma forma enorme. 2, 3 pedaços você vai comer e vai saciar aquela vontade. O resto você vai comer porque tá mais fácil, porque vai estragar. Para não desperdiçar. Para não desperdiçar. Então, a vontade específica, sempre a gente pode saciar com porções unitárias. Olha, excelente essa dica, viu, Maria? É o que eu sempre falo aqui, a dúvida de uma pessoa, gente, enriquece demais aqui o nosso bate-papo. E aí a gente vai indo. Queria entender uma outra questão que acontece nessa época do ano, que é com relação ao verão. No verão existe uma pressão estética, né? Um corpo perfeito. Eu vou à praia, mas como que eu vou na praia desse jeito? E aí, sem contar as nossas referências no Instagram, que a gente passa muitos momentos ali se comparando e tudo mais. Eu queria entender como que esses gatilhos também passam a interferir nesse nosso comer emocional. Passa bastante, né? Porque a gente tem a questão da comparação e eu costumo dizer que a comparação é muito injusta, porque você pega a pessoa que já está lá no capítulo 10, né? E você esquece que você ainda está no seu capítulo 3. Então, ao invés de você olhar para dentro, né? Para onde você está, você já olha para o outro lado que a pessoa está e, obviamente, você vai perder. Porque é muito difícil a gente se comparar com alguém que está para com a gente. Então, já começa por aí. São corpos irreais, são corpos de rede social. Então, isso realmente traz esse distanciamento e esse comportamento de evitação, de lazer, né? Enfim, de curtir a vida, só porque eu não estou igual a quem eu me comparo, né? E é uma coisa muito interessante, porque eu costumo dizer, né, que nós somos seres autocentrados. Então, se a gente tira uma foto, por exemplo, a gente olha para como a gente ficou na foto, não como o outro ficou. A mesma coisa faz o outro. Nossa, é verdade. E aí, por isso, muitas vezes também a gente acha que está todo mundo olhando para a gente. Todo mundo é muita gente. Né? E aí, no fim das contas, o que a gente tem são pessoas vivendo suas próprias vidas, preocupadas com os boletos que tem que pagar, e elas não estão necessariamente olhando para os seus defeitos, ou enfim. Outra coisa também que é legal a gente falar é que, assim, no universo, né, onde você está bem, você foca exatamente naquilo ali que está mal para você, né? Então, numa folha em branco, você enxerga o pontinho preto. E aí você faz esse julgamento e autocrítica sem fim. E é tão difícil, né, a gente não fazer isso. Sei que você que está aí nos assistindo deve estar também parando para refletir. A gente costuma ser muito difícil com nós mesmos, não é? E aí também tem uma outra questão, que até uma vez eu estava andando pelas redes sociais e tudo mais, foi de uma influenciadora, não vou lembrar exatamente o nome dela e tudo mais, para trazer aqui a referência, mas eu lembro que ela dizia assim, vocês gostam das minhas fotos, falam do meu corpo, mas eu queria deixar claro para vocês que meu cabelo é alisado, que meu rosto é harmonizado, que eu fiz sim um procedimento no abdômen, melhorei meu bumbum e tudo mais, então o que você está vendo aqui não é fruto de dedicação necessariamente e uma alimentação apenas, sabe? E a prática de exercício físico. Esse corpo você nunca chegaria só com isso. E é tão importante também dizer, porque a alimentação e exercício físico são ótimos e chegam em resultados sensacionais, mas tem outros resultados que não tem como, não é verdade, Nutri? Exatamente. A gente tem que entender que existem biotipos, tipos diferentes de corpos e conseguir também viver com a realidade de que o nosso corpo não é estático, né? A gente está acostumado a ver nas redes sociais corpos que, por exemplo, as fotos dessa blogueira que você falou, não condiz com o corpo dela todos os dias, em todos os momentos. Porque de manhã a gente está menos inchada, de noite a gente retém mais líquido, principalmente nós mulheres, no período menstrual a gente também retém mais, fica com o abdômen mais inchado, fica mais dolorido. Então, o nosso corpo, ele não é estável. Nosso corpo, ele muda, né? De acordo com o mês, de acordo com a época do ano, de acordo com as nossas escolhas alimentares. E é natural também que a gente tenha partes do nosso corpo que fala, putz, nossa, não gosto disso daqui. Ok. Também faz parte. Faz parte. Também a gente não precisa, vai aceitar o seu corpo e achar tudo bonito. Faz parte também ter limitações e insatisfações, né? Então,
Mas você manter uma rotina de alimentação e atividade física diária, você consegue ter orgulho não só do que o seu corpo parece, mas também do que ele faz, né? Do quanto ele consegue correr, do quanto ele consegue carregar. E acho que isso já traz uma relação diferente também. O quanto você consegue transformar, o quanto você é capaz, né, de mudar se aquilo não te faz bem. Você que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, quer saber dicas de como recalcular a sua rota de forma inteligente e consciente? Consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, não perdia a melhor parte. Estou te esperando. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta para te fazer companhia neste primeiro dia de janeiro. Para quem chegou agora, neste exato momento, um feliz ano novo. E eu repito, gente, mais um ciclo se inicia. É uma página em branco prontinha para você começar ali a escrever, ter melhores escolhas, construir novas histórias. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. É aí sobre comer emocional para as pessoas que exageraram aí na ceia, que comeram demais, extrapolaram, colocaram ali na cabeça. Ai, agora eu preciso entrar no eixo, agora eu preciso fazer uma dieta, correr atrás do tempo perdido, começou o ano, eu preciso emagrecer, preciso isso, preciso aquilo. Calma, estamos aqui para a gente falar sobre qual é o melhor caminho, um caminho consciente, um caminho inteligente. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.ritv.com.br. O caminho você já sabe, só compartilhar o nosso link de transmissão com quem também está ali se sentindo culpado e precisa fazer melhores escolhas a partir de agora, a partir desse primeiro dia de janeiro. Também te convido a você trazer para a gente a sua dúvida, traz também o seu relato, 0 Operadora 11 33375886. Não estamos aqui para te julgar, apenas para te orientar. Estou aqui também contando um pouquinho de como eu funciono. Isso é normal, somos humanos. A grande questão é como que a gente vai fazer para recalcular a nossa rota. A gente está descobrindo aqui tudo junto. Também queria que você participasse, é claro, da nossa enquete que já está à sua disposição. Aonde? @consulta ao doutor Hit TV, lá no nosso Instagram. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Diretor João Capellini coloca pra gente mais uma vez a nossa enquete na tela. Lembrando para quem está nos assistindo, estamos já nos nossos minutos finais, não deixe de participar, hein? Você tem fome emocional? Qual divertidamente te representa? Você na alegria? É ela que faz você celebrar com comida? Tô feliz? Eu mereço. Vamos lá, vamos celebrar com comida. Ou então é na tristeza. Ali você busca alguma comida que te traga conforto, que te abrace, sabe? Ansiedade, passa o dia inteiro beliscando sem nem perceber se é você. Ou de repente o medo acaba fazendo você ali perder o apetite. Confesso para vocês que eu sou uma pessoa ali que estou mais nas 3 primeiras. Infelizmente não passo aquela situação onde eu acabo perdendo o apetite. Mas eu ficaria ali com as 3 primeiras. Entra lá e participa, combinado? Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar as nossas convidadas que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento dela. Joyce Lima, psicóloga especialista em transtornos alimentares, e te apresento também a Mariane de Faria Quimelo, nutricionista. Mais uma vez agradeço vocês pela presença aqui, gente, nesse primeiro dia de janeiro. A gente estava ali falando sobre os diversos gatilhos e muita gente falou sobre as dietas extremamente restritivas, não é, Mari? E aí eu queria que você pontuasse pra gente que dietas são essas, que muitas vezes a gente corre lá na internet, ai, deixa eu buscar ali a dieta low carb, deixa eu buscar não sei o quê, deixa eu fazer jejum intermitente. E aí eu queria que você trouxesse pra gente como que funciona, qual que é o mecanismo dessa dieta, por que ela leva a gente, de fato, a perder, né, quilos, e o que ela pode vir a provocar em termos de gatilhos, principalmente desse comer emocional. Aí quem complementa é a Joyce. Vou propor essa dinâmica para que a gente consiga entender, porque eu já fui muito dessas, de recorrer à internet, buscar dieta por conta, e aí eu acabava sempre nesse ciclo depois da compulsão e acabava, né, fazendo tudo de novo, precisando recorrer a mais uma dietinha do momento. Então vamos lá, traz pra gente assim alguns exemplos, por favor. A gente tem algumas dietas que estão em destaque, né, agora no momento, a cetogênica, jejum intermitente, muitas pessoas que fazem academia, que querem entrar em cutting,
né, a dieta cetogênica. Então, são dietas e mecanismos. A dieta cetogênica, ela foi feita e teve estudos, e foi estudada para pessoas com epilepsia, primeiramente, né? Mas no estudo acabou se vendo que os pacientes tiveram uma redução de peso. Então, acabou que também, por uma questão de outros estudos, começaram a ver essa outra parte, funcionalidade da dieta, mas também acabou se espalhando aí um pouquinho por moda, né? Então, são dietas que toda dieta de cunho restritivo, ela vai causar um efeito no metabolismo, com a queima de gordura, com a mudança na composição corporal. E cada uma, definitivamente, tem a sua aplicação, né? Só que, quando a gente está falando de transtornos alimentares, a gente está falando que toda restrição ela é um gatilho. Tá. Então, nem toda dieta, lá no Ambulim, a gente tinha muito essa frase, nem todo, que é o ambulatório de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas, nem toda dieta acaba e resulta num transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar, ele vem de uma dieta. Então, para quem já tem essa dificuldade, para quem tem questão com compulsão, o tratamento é, primeiro, não entrar na restrição. Porque a restrição, ela é gatilho para a compulsão. Então, por mais que fisiologicamente o seu corpo possa se beneficiar mais para frente, enfim, se for da sua vontade fazer uma dieta dessa, no momento, ela pode ser mais gatilho para gerar mais descontrole. E aí, em vez de fazer bem para o seu organismo, você acaba aumentando sua ingestão calórica porque não consegue manter isso no comportamento, né? E isso, enfim, por várias questões fisiológicas e psicológicas também. Sim. E eu ia falar exatamente isso, a questão de transbordar num transtorno alimentar. A gente sabe que todo transtorno, ele é multifatorial, então não depende só de uma questão, né? Então, ambiente externo vai influenciar, a genética vai influenciar, enfim, vários fatores que podem culminar, né, e abrir um quadro de transtorno alimentar. E a questão do transtorno alimentar é muito vasta e ela pode passear durante a vida da pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu o transtorno de anorexia nervosa, ela pode depois desenvolver uma bulimia nervosa ou um transtorno de compulsão alimentar, voltar para isso. Então, essas dietas, eu nem gosto muito desse nome dieta, eu gosto mais de falar plano alimentar para os meus pacientes, porque a dieta já se tornou aquela palavra do tem coisas proibidas, né? Tem um alimento proibido. E isso pode realmente culminar, obviamente, se a pessoa tiver predisposição genética, né, num transtorno alimentar. Quem não tiver essa predisposição genética, muito dificilmente vai abrir um quadro desse. E muitas pessoas, por exemplo, que acabam tentando fazer uma dieta e não conseguindo, ficam com aquela sensação de, é falta de determinação, né? Muita gente vê uma pessoa obesa e costuma dizer assim, é relaxada, né? Essa pessoa é relaxada, ela não tem comprometimento. E não é isso, não é? De jeito nenhum. A gente tem várias questões, né? A obesidade é uma doença crônica, né? Já catalogada ali pela OMS, e ela é uma doença endócrina. Então, não é uma questão só, não é um transtorno mental que a gente está falando, né? É claro que com ela tem comorbidades. Então, transtorno depressivo, transtorno ansioso e, enfim, uma série de outros transtornos também. Mas a verdade é que esse papo de falar que é falta de força de vontade é total desconhecimento realmente do que se trata essa doença que é a obesidade. E eu queria entender, né? Estávamos aqui falando sobre não podemos restringir, isso pode levar à compulsão, isso pode ser gatilho, né? E você fica ali num ciclo que não consegue sair. Qual é o caminho, assim? Como adotar uma dieta? Como entender o que seu corpo está pedindo? Como ter uma relação diferente? Como fazer uma escolha inteligente? Através de muitos caminhos. Reconhecer... Bom saber que temos muitos, não é? Muitos caminhos. Aprender a reconhecer os sinais internos do seu corpo, né? Essa é a primeira coisa. Fome, o que é saciedade?
ao longo da vida, a gente acaba entendendo muito os extremos. Eu só entendo a fome quando eu estou quase desmaiando. Eu só entendo a saciedade quando eu já comi, a comida está aqui na garganta. Reconhecer os sinais sutis da fome e saciedade. Reconhecer os benefícios dos alimentos além do nutricional. Sempre falo para os meus pacientes, olhe para a comida antes de olhar para o nutriente. Né? Então, reconhecer que existem alimentos que são para me nutrir, existem alimentos que são para nutrir o meu social, o meu cultural, às vezes até o meu religioso. Né? Muitas religiões e muitas fés preconizam alguns comportamentos alimentares. Isso tem a ver com a identidade, né, da pessoa. Aprender a diminuir um pouquinho também o pensamento dicotômico, de certo, errado, esse alimento engorda, esse alimento emagrece, esse alimento é bom, esse alimento é ruim. E entender que na rotina, não é que você ou está fazendo tudo certo ou está fazendo tudo errado. Você está vivendo, né? Então, você tem construir uma rotina onde quando a vida faz isso, a alimentação ela muda também, mas não precisa acompanhar tanto esses altos e baixos. Não precisa oscilar tanto. Oscilar tanto, exatamente. Então, a gente pode mudar essa relação com a comida, diminuindo o pensamento dicotômico do que é certo e errado e entender que existe emagrecimento, que existe um corpo saudável, comendo o que você gosta também. Saindo com os amigos no restaurante, comendo uma pizza e fazendo isso respeitando os sinais internos do seu corpo e não usando as emoções, né? A comida para lidar com as emoções. Quem tiver a oportunidade e quiser se aprofundar mais disso, tem um livro muito bom. Já eu aqui, ó, com a minha caneta, por favor. De duas nutricionistas norte-americanas, que ele chama Comer Intuitivo, que é uma abordagem que elas foram desenvolvendo, porque elas foram vendo que conhecimento não era preditivo de mudança de comportamento. Entregar uma dieta não quer dizer que o paciente ia fazer aquilo. Então, elas desenvolveram princípios que é honrar a fome, rejeitar a mentalidade de dieta, né? Fazer as pazes com a comida, se exercitar, saber as vontades, não usar a comida para lidar com as emoções, reconhecer suas vontades. Então, se eu fosse resumir, que é muita coisa, mas se eu fosse resumir mesmo, tirar um pouquinho dessa mente rígida da alimentação, entender que a saúde, ela não é só o nutricional. Né? Quando a gente fala de transtornos alimentares, tem pacientes que veem que o diário alimentar é perfeito nutricionalmente, mas aquela pessoa tem um transtorno alimentar. Porque ela não consegue sair e comer com os familiares, ela não consegue ter momentos sociais, ela come aquela refeição cheia de culpa. A OMS preconiza, né, que a saúde ela é muito além da ausência de doença. Ela é o completo bem-estar físico, social, emocional. Isso daí é seríssimo, gente. Como quebrar esse pensamento de certo e errado? Esse pensamento que ela fala que é o dicotômico, né, que é o tudo ou nada, enfim, eu costumo dar esse exemplo aqui, ó. Se você, enfim, a gente viu algumas tempestades, né, aqui na cidade de São Paulo. E aí você saiu de casa, deixou a janela aberta por algum esquecimento, enfim, e aí você volta e vê aquela poça de água no seu quarto, molhou o chão, molhou o tapete, e aí você pensa assim, bom, já que molhou o chão e o tapete, eu vou deixar a janela aberta ainda, que aí vai molhar a cama, vai molhar o armário e tá tudo certo. Ninguém faz isso. Né? E a mesma coisa a gente precisa praticar nesse olhar da comida, né? Não é porque eu exagerei hoje, por exemplo, que eu vou continuar exagerando. Eu sei exatamente o ponto de parar ali, né? Ou se não sabe, claro que vão ser desenvolvidas ali estratégias. Uma dica, enfim, uma estratégia da terapia cognitivo-comportamental que eu gostaria muito de dar é a técnica da atenção plena.
Então, você realmente estar no momento presente, em qualquer lugar que você esteja, mas prioritariamente o que a gente está falando aqui, no comer, né, no comportamento alimentar. Então, a gente faz uma estratégia que é a seguinte, trabalhar com os 5 sentidos. Então, assim, sei lá, 5 coisas que você está vendo. E aí você se demora naqueles objetos que você está vendo, caracterizando os objetos. 4 coisas que você está sentindo, né, pelo tato. 3 coisas que você está ouvindo. 2 coisas que você está cheirando, né, pelo olfato, e o que você está saboreando no paladar. O que é? É o sabor amargo? É o doce? É o salgado? Porque a verdade é que a gente acaba comendo sem consciência. A gente simplesmente come porque tem que comer, ou porque a gente quer matar aquela vontade, aquele comer emocional, engole e vai para a próxima e depois já faz outra coisa. Enfim, trazer esse momento presente, essa consciência alimentar, eu diria que é a parte mais desafiadora, porém uma das coisas que mais dão resultado, de fato. Olha que interessante, essa alternativa que você trouxe para a gente era para a gente ter um pouco mais de consciência, para a hora que a gente for comer, a gente de fato sentir e saborear aquele alimento. É todo um caminho que a gente faz estrategicamente para saborear no final aquele alimento e tirar o proveito dele, porque muitas vezes a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, pensando e acaba se atropelando. Que interessante, gente! Espero que você tenha pego aí essa referência, anota aí direitinho, senão você volta, corre lá no YouTube e não perde a oportunidade, porque eu adorei essa estratégia, gente. Mais uma perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora quem participa, Valesca Teles, aqui de São Paulo. Valesca, feliz ano novo para você também. Toda vez que tenho compulsão, eu acordo no dia seguinte decidida a compensar, ficar horas ali sem comer ou fazer dietas radicais. Como que eu quebro esse ciclo? Nutricionalmente falando, a gente quebra esse ciclo quebrando essas compensações. Então, se você teve um episódio de compulsão, por exemplo, de noite, evitar pular uma refeição seguinte, né, o café da manhã, o almoço, porque isso vai trazer mais prejuízo do que benefício, porque a pessoa fala, nossa, já que eu parei, já que eu tive a compulsão, eu vou ficar sem comer. Só que isso acaba dando aquele gatilho que a gente falou da fome e ela acaba perdendo o controle. De novo, eu gosto de falar, peço perdão até pelo exemplo, mas que a fome é igual à vontade de fazer xixi. Né? Quanto mais você segura, mais urgente fica, até um ponto que você perde o controle, né? Então, você vai segurando o xixi, uma hora você perde o controle. E a fome é mais ou menos a mesma coisa. Confiar, isso é muito difícil, porque a pessoa acha que vai ter um resultado horrível no organismo dela, né? Nossa, mas eu vou engordar muito, eu vou ganhar... Calma, não. A gente vai conseguir evitar isso através de manter a estrutura. Então, eu sei que é difícil comer depois de você sentir que tem falhado, né? Mas saber que você vai dar para o seu corpo algo que vai evitar que você chegue nessa urgência, já é... Porque a fome e o gatilho emocional estão muito relacionados, né, na compulsão. Porque a pessoa fica sem comer, enfim. Então, para isso, nutricionalmente, não deixe de comer. Os episódios de compulsão, eles diminuem muito quando a gente trabalha esses gatilhos nutricionais. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, quando a gente fala com o público leigo, ou seja, que não é estudante da área e etc., a maioria das pessoas acham que teve realmente um episódio de compulsão alimentar, quando na verdade a gente tem o comer demais e a compulsão alimentar. Então, o comer demais é situacional. Vai acontecer de vez em quando e tal, e enfim, você consegue contar nos dedos as vezes que você teve essa compulsão alimentar. Já a compulsão alimentar, por assim dizer, enquanto transtorno, já é aquilo que a gente falou, né? Tem baixa seletividade, come comidas em estados, inclusive, que não eram para comer. Então, congelada, feijão congelado. Às vezes, o paciente que já jogou o bolo fora porque ela imaginou que ia ter uma compulsão, ela retira do lixo e come novamente. Então, assim, será que teve um episódio de compulsão alimentar? Para que não haja essa cobrança e essa dieta restritiva no dia seguinte, sem nem... Né? Muito importante isso que você falou, realmente, porque às vezes... não foi uma compulsão, foi um exagero, né? Então, nossa, e quem nunca, né? Quem nunca? Às vezes, em vez de comer 2 quadradinhos de chocolate, eu comi 3 fileiras. Tá bom.
Ok. Comi a barrinha inteira. Mas tá tudo bem, foi só hoje. Isso. A gente precisa por exemplo, um tempo específico ali, né? Uma vez por semana, pelo menos, por 3 meses, isso acontecendo. Se não for dessa forma, não caracteriza como um episódio de compulsão alimentar. Perfeito, é muito importante realmente pontuar tudo isso. Tem mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Agora, Pedro Vieira, que participa do Rio de Janeiro. Feliz Ano Novo, boa tarde para você também. Percebi que fiquei meio obcecado com a dieta e até evito sair para não sair da linha. Dietas restritivas podem afetar a saúde mental? Completamente. Com certeza. Completamente, porque a gente acaba falando aí também de uma certa ansiedade social. Então, você chega no lugar, a impressão que você tem é que todo mundo pode, menos eu. E, de novo, esses pensamentos distorcidos, como a super generalização, né? Todo mundo pode, todo mundo é muita gente. Então, a gente precisa sempre trazer, racionalizar esse pensamento automático que veio e a gente parar e pensar, bom, não é bem assim. Agora, ela falou sobre porcionar, né? Pequenas quantidades. Então, você vai a uma festa, por exemplo, você sabe exatamente, de repente, você pega a palma da mão e, sei lá, dá 5, 6 salgadinhos, você já faz o seu prato certinho, senta ali, curte, porque a impressão que dá é que as pessoas, elas precisam ir numa festa e ficar cheias, né? Mas a verdade é que não, existe várias outras coisas, o curtir aquela festa com as pessoas que estão ali, socializar, né? Uma série de E esse comportamento do Pedro, né, que ele compartilhou com a gente, acho que é bastante comum, principalmente para quem decide fazer essa dieta, né, que você é até contra essa palavra, né, planejamento alimentar, que é melhor, né, que é uma orientação melhor aí até para você, viu, Pedro? Mas é muito comum, eu estou de dieta, eu não posso sair, não posso ver meus amigos, porque vai estar todo mundo fazendo e eu não vou fazer também, eu não vou poder fazer. E aí acho que isso acaba refletindo em outras questões e te levando a esse comer emocional, que é um fato. Obrigada, viu, Pedro? Vamos juntos, então, conferir o resultado da nossa enquete. Estou curiosíssima para saber qual é o divertidamente mais votado. Ansiedade, gente. Beliscar sem nem perceber. Beliscar o dia inteiro, 56%. Tristeza, buscar aí uma comida que traga conforto, 30%. Na sequência, o medo, que faz perder completamente o apetite. E, em último, a alegria para comer como celebração. O resultado dessa enquete surpreendeu vocês? A mim não. Não. É muito comum, não é? Queria que vocês comentassem um pouquinho e trouxessem já as palavras finais, porque infelizmente, gente, a nossa primeira consulta do ano já está chegando ao fim. Vou começar então com a Mari. Eu acho interessante porque a comida, ela pega esse excesso e está relacionada lá na enquete com emoções aí que, por exemplo, a alegria, ela pode levar a comer, mas quando está relacionado a um ambiente mais tranquilo, a comfort foods, raramente ela leva, né, a esse exagero. Só quando a alegria depois ela vem vem depois uma culpa e aí gera ansiedade. Então, eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente sentir culpa, né? Porque a gente tem muita informação, né? Então, existem várias brincadeiras, né, com nutricionistas. Um dia pode comer ovo, outro dia não pode. Um dia um alimento é bom, outro dia o alimento não é bom. Existem muitas informações e a gente deixa de olhar a comida como comida, né? Entender que existe a comida, o papel dela para nos nutrir. E existe a comida também para a gente sentir um sabor, ter uma memória afetiva, ter um momento com os amigos. E que isso não é restrito. A longo prazo, você vai ver que os 70%, 80% da sua rotina é o que vai prevalecer para os seus objetivos serem alcançados. E no final da vida, gente, eu duvido que alguém pense, nossa, que bom, o legado que eu deixei é que eu nunca, fiz uma dieta de 1.800 calorias e nunca saí da dieta. Imagina, no final da vida você pensar isso. Não comi, eu vivi, 30 anos sem comer um pedacinho de açúcar. Uau!
Não é disso que a gente lembra, né? Se a gente for parar para falar da essência, a alimentação, ela nutre muito mais do que o corpo. Então, focar nessa parte você vai ter arrependimentos, a gente teve arrependimentos do final do ano, mas continuar mantendo uma rotina e sendo compassiva com o seu corpo, né? Quando, dessa vez eu exagerei. Por quê? Será que eu demorei muito para comer? Será que eu não porcionei a minha comida numa festa e aí eu fui comendo e beliscando? Usar outras estratégias e entender o porquê daquilo, né? Acho que o autoconhecimento é importantíssimo, né? Com certeza. E quando a gente fala de comer emocional e comer demais, a gente acaba esbarrando ali nos alimentos hiperpalatáveis. O que é isso, né? Alimentos muito gostosos. Então, com uma bomba de gordura, de açúcar, de farinha, ninguém vai comer demais um monte de frango grelhado e salada verde e vai dizer, caramba, eu tive um episódio... Não vai. Então, com relação a isso que a gente está... Se a gente fosse amarrar tudo isso, né? É necessário prestar atenção mais nas coisas que a gente está colocando para dentro, né? E quando a gente fala de ansiedade, que foi o que ganhou ali, né? Quando a gente fala dessa emoção, significa que existe uma porção no nosso cérebro que está em modo luta ou fuga. Você está querendo lutar com o quê? Ou fugir de quê? Então, isso é muito importante, por isso que não me impressionou esse resultado. A gente gostaria demais de agradecer esse bate-papo riquíssimo, não é? A gente aprendeu demais, não é, nessa tarde? Espero que a partir de agora, com todas essas informações, você consiga, de fato, fazer melhores escolhas sem culpa e sem se cobrar. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito destas nossas convidadas maravilhosas, Joyce Lima, psicóloga e especialista em transtornos alimentares, deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 21 964 28 8567. Também deixa à sua disposição o Instagram Joyce S. Lima Psi e o site psicólogajoycelima.com, da forma como está aparecendo aqui. Mariane de Faria Quimelo, nutricionista, deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 93222 5419 e o Instagram mariquimelo.nutri, facílimo, entra lá, já começa a segui-la. Se ficou qualquer dúvida, só perguntar. Combinado? Um excelente restinho de tarde desse primeiro dia de janeiro e amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, gente.